Fala galera do PlanoCast, estamos aqui em mais um episódio do podcast do Plano Empresarial, a nossa escola de negócios que tem como objetivo levar conhecimento prático e específico para você aplicar na sua empresa hoje e já ter melhores resultados e poder ver a sua empresa e a sua vida prosperando cada vez mais. Meu nome é Tomás Morgante, sou o CEO do Plano Empresarial. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, coloca lá @Tomás Morgante, que você vai encontrar e vai poder acompanhar o nosso conteúdo também. E siga também, claro, o Plano Empresarial em todas as plataformas, em todas as redes sociais, que você vai receber conteúdo no seu dia a dia para, naquele dia, receber um insight, uma ideia, uma ação específica que pode ajudar você a desenvolver cada vez melhor a sua habilidade de gestão e de cuidar do seu negócio. E a gente está aqui com o Felipe Machado, o nosso diretor de conhecimento, o cara que entende do ser humano e que nos ajuda na liderança, nos processos com as pessoas, com os gestores, com as equipes, em todos os nossos clientes do plano empresarial, em todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu sócio, meu parceiro, Felipe Machado. Do que a gente vai falar hoje, meu amigo? Se apresente, traga o seu arroba para a galera também. Muito grato. Pessoal, para mim é uma honra estar aqui com vocês e com o Tomás nesse bate-papo, trazendo mais conhecimento, agregando valor para vocês enquanto pessoas, enquanto líderes, enquanto empresários, enquanto empresa. E o nosso tema de hoje, a gente vai tratar de um tema que é muito importante para um empresário se ter sucesso dentro da sua empresa, que é a liderança. Liderança é sinônimo de sucesso. Então, se você quer ter sucesso na sua empresa, acompanhe esse podcast até o final, que a gente vai falar o que é o tema que a gente vai tratar, que é a liderança. A gente vai falar o que não é o tema. A gente vai trazer algumas aplicações práticas. A gente vai falar do jeito certo de fazer, do jeito que não é certo de fazer. Então, acompanhe até o final. E se você quiser também me seguir nas redes sociais, @soufelipe_machado. Eu posto conteúdos lá diariamente, conteúdos relacionados ao tema, relacionados a empreendedorismo, relacionados à liderança, relacionados ao desenvolvimento pessoal. É só nos acompanhar lá e, claro, óbvio, acompanhar o plano empresarial, que aqui a gente tem um conteúdo bem aprofundado que abrange todos os aspectos no que tange o planejamento estratégico. Legal, Felipe. Então, apertem os cintos, papel e caneta na mão, que a gente vai trabalhar. Nosso podcast, o objetivo é esse. E a gente vai falar de liderança porque liderança é uma habilidade comportamental e a gente tem como princípio, né, Felipe, o trabalho da mentalidade do empreendedor se ele quiser realmente transformar a realidade da empresa dele. Não se conserta uma empresa sem consertar o piloto dessa empresa ou os pilotos dessa empresa. Então vamos lá, com bastante disposição para melhorar o que precisa ser melhorado, para a gente poder resolver o que precisa ser resolvido e ver nossos negócios prosperarem. Felipe, vamos começar. Meu amigo, o que é liderança? O que é liderança? Legal. Esse tema, liderança, não tem assim uma fórmula mágica, né? Um conceito assim que seja mágico, assim, aquela coisa assim, é isso, liderança é isso. Mas eu vejo que tem uma única definição de liderança, que ela, se não tiver ela, não tem liderança. Um líder precisa de ter seguidores. Então, para mim, o conceito de liderança é esse. Um líder, eu tenho seguidores. É um conceito básico, único de liderança. Se não tem seguidor, não é líder. Como que ele vai ser líder se ter seguidor? E para ter seguidor, tem uma base, que é a confiança. Então, um líder, ele precisa ser confiável e precisa confiar na sua equipe. Essa é a base. Mas eu gosto de falar da essência da liderança. Que eu vejo que a essência da liderança é o servir. Um líder, ele tem que se colocar no lugar do servir. Liderança é sacrifício. Liderança não é glamour. Liderança é responsabilidade. A liderança, ela é o que vai alavancar o seu negócio. A liderança, ela vai escalar o seu negócio. A liderança, ela é responsável pelo sucesso de uma organização. Porque um líder, ele tem que ter o conhecimento de pessoas, ele tem que saber gerir as pessoas, ele tem que saber se conectar com as pessoas, ele tem que entender o que são as pessoas, as suas necessidades, os seus valores. Porque uma empresa sem pessoas são apenas paredes. Então, a liderança, ela está ligada a esse princípio básico, na minha compreensão, que é o princípio de servir. Esse é o princípio básico da liderança. E para se ter liderança, é preciso também ter coragem.
que a coragem é agir com o coração. Então a gente começa a compreender aí a grandiosidade que é ser um líder, né? A gente tem alguns exemplos, né? Jesus Cristo, por exemplo, foi um grande líder, né? Tem alguns, Gandhi, tem alguns líderes que trazem essa ideia do servir, de se colocar no lugar do outro, de estar atendendo às necessidades do outro. Então eu vejo que a liderança é isso, a liderança é transformação, é conexão, é responsabilidade, é confiança, essa base. Então, para mim, o conceito de liderança está dentro disso aí, levando em consideração que a base dela é o servir. É o servir. Ô Felipe, teve um ponto que você colocou ali que me chamou a atenção. Quero que você esmiúce um pouco mais esse tema, né? Liderança é renúncia e sacrifício. O que você pode colocar a respeito disso? Porque muitas vezes as pessoas acham que liderança, aqui eu já vou entrar até um pouco do que não é o tema, né? Pessoas acham que liderança é apenas um cargo, né? Apenas um cargo. E não é. A liderança, ela requer renúncias no sentido de eu ter que renunciar a algo para mim em prol do outro. Entende? Eu tenho que me doar pelo outro. Por isso que entra o servir. Então eu tenho que, às vezes, renunciar a algumas questões minhas. Liderança, aí tem um ponto que vai bem de encontro com isso aí. Que para eu ser líder de outros, eu preciso ser líder de mim mesmo. Aí entra a renúncia. Eu preciso renunciar a algumas coisas. Eu preciso fazer um trabalho de transformação interna para eu poder me tornar um bom líder. Para eu poder liderar o outro. Então eu preciso me liderar para liderar o outro. Então entra a renúncia. Eu vou ter que renunciar a algumas coisas. Eu vou ter que transformar algumas coisas dentro de mim. Para eu poder ser um bom líder, um líder que traz resultados, um líder que sabe se conectar com as pessoas, um líder que gera confiança, um líder que dá o exemplo. Então eu preciso de ter essas renúncias. E para isso, eu preciso ter sacrifício. Eu preciso de sacrifício, porque eu vou precisar transformar as coisas que eu preciso transformar dentro de mim, para me tornar um líder de mim mesmo, para depois liderar as outras pessoas. Renúncia e sacrifício fazem parte da liderança. Legal, legal. Bonito isso, né? Porque às vezes tem muita gourmetização em torno do tema, né? E acaba, às vezes, assim, até desvirtuando, digamos assim, né? E eu gosto dessa expressão do sacrifício, porque às vezes tem muito uma expressão levada para um lado errado, né? Mas pegar na essência da palavra, né? O sacro ofício, né? O ofício sagrado, eu vejo que na arte da liderança tem bastante disso, né? As pessoas terem em quem se espelhar e tudo mais, né? E Felipe, quero te fazer duas perguntas aqui para a gente poder ir aquecendo esse tema, tá? Eu já ouvi falar muito, tenho uma opinião a respeito, mas quero ouvir a tua, que a pessoa nasce líder. Ou ela nasce líder ou ela não tem como ser líder. O que é a liderança? A pessoa pode desenvolver essa habilidade de liderança ou ela nasce com isso? A liderança, não que a pessoa nasce com isso, mas tem pessoas que elas têm uma facilidade de liderar, porque às vezes isso é comportamental, né? No comportamento da pessoa, ela já nasce e ela tem essa facilidade às vezes de lidar com pessoas, ela tem essa facilidade de conduzir as coisas, isso desde criança, a gente vê desde criança, às vezes a criança que conduz ali a brincadeira, então isso sim existe, a pessoa, ela não nasce com liderança, mas ela nasce com uma facilidade. Agora tem a pessoa que nasce zero, não tem facilidade nenhuma, mas ela pode desenvolver a liderança. Ela pode desenvolver, porque a liderança ela é uma soft skills, ela é uma habilidade comportamental e ela pode ser desenvolvida, basta a pessoa querer. Então tem os dois pontos, né? Eu vejo que tem os dois pontos. Tem pessoas que têm mais facilidade e tem pessoas que precisam se empenhar um pouco mais para poder desenvolver a liderança. Mas é possível, existem várias formas, técnicas, cursos, o plano empresarial é um bom caminho para isso, hein? Se liga aí. Então existe esse lado também que é importante de desenvolver. Legal. Aí no merchan do Felipe já fica a dica, com certeza, né? Porque não pode ser uma muleta, né, Felipe? Porque a pessoa fala, não, mas eu não sei lidar com pessoas. Ela pode, com certeza, desenvolver essa habilidade, porque senão é contra, inclusive, o que a gente acredita, né? Porque a pessoa ela pode desenvolver e pode ser um líder melhor. A predisposição vai ajudar ela, mas não pode ser uma muleta caso ela não tenha, porque se ela quiser empreender algum nível de qualidade de liderança, ela vai precisar desenvolver, porque ela não pode delegar todas as tarefas, né? Algumas tarefas competem a ele, né? Eu quero fazer mais uma pergunta, para deixar bem aquecido esse tema, tá?
todo mundo precisa ter um líder. Em algum aspecto da vida, em alguma coisa da vida. Quando a gente fala de líder, você citou Jesus, por exemplo, né? Estamos falando de um líder religioso, por exemplo, né? Todo mundo precisa de ter um líder em alguma esfera da vida? Com certeza absoluta. Eu preciso ter referências. Se eu não tenho referência, como é que eu vou chegar? Onde é que eu vou mirar? Então a gente pode ter referências na liderança no sentido empresarial. A gente pode ter referências na liderança no sentido familiar. Eu posso ter um pai como uma referência de liderança dentro de uma família. E eu preciso ter também uma referência de liderança na espiritualidade. É importante eu seguir a Deus, né? Jesus, quem a pessoa escolher. Tem diversas formas aí de se conectar com a espiritualidade. Mas eu vejo que isso é essencial. Eu tenho que ter referências na minha vida. Em todos os sentidos eu preciso ter referências. E essas referências podem vir através de grandes líderes, né? Então isso aí eu vejo que é fundamental. Legal. E eu vejo que isso se conecta também com uma situação, né? Da questão de... Que vejo que tem uma relação com a questão de ter mentores, né? Ter pessoas que a gente se espelha, se referencia naquilo que a gente está buscando em diferentes aspectos, né? Porque às vezes a pessoa está precisando dar uma atenção na parte de saúde, por exemplo, na vida, ela vai buscar uma referência nesse assunto que possa ajudar ela com melhores decisões, com melhores hábitos e assim por diante, né? Muito legal. E Felipe, na liderança, assim, principalmente no dia a dia nas empresas, né? Eu vejo bastante, assim, não vou dizer confusão, mas de interpretação de que o líder é aquele que, tem que amenizar, tem que passar a mão na cabeça, tem que, sabe, tem que ser mais ameno. E já vejo outros que colocam assim, não, o líder é aquele que cobra, aquele que puxa, aquele que tá sempre ou puxando ou empurrando as pessoas, né? Como é que você entende isso? Eu vejo da seguinte forma: a liderança não é passar a mão na cabeça. Não existe isso. Tem um nível, a liderança ela tem que ser algo em que ela proteja o trabalhador no sentido da empresa, que o trabalhador se sinta ali protegido, se sinta ali seguro dentro da empresa, nesse sentido. Mas não da proteção, de proteger, esse é meu protegido. Não, isso não pode ter na liderança. E muito menos passar a mão na cabeça. Liderança não é isso. E cobrar, precisa sim o líder cobrar, se posicionar. Porque liderança também não é só glamour. Liderança, e eu vou abrir um parêntese aqui, pega essa daí, que é importante. Inteligência emocional. O líder ele tem que ter inteligência emocional. Porque se tiver algum momento que eu precisar ser mais rígido com o meu colaborador, eu preciso ser mais rígido com o meu colaborador. Isso é ser um líder. Se eu precisar ser mais flexível com o meu colaborador, eu vou ser mais flexível com o meu colaborador, usando a minha inteligência emocional, que é a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções. É usar as minhas emoções para apoiar meu pensamento, usar minhas emoções para apoiar minhas decisões. Então o líder ele precisa sim passar a mão na cabeça, não. Agora, se tem um colaborador que está precisando de algum apoio moral, porque a gente fala também que existe também o salário emocional, né? Então o colaborador precisa se sentir valorizado, precisa se sentir reconhecido, precisa desse salário emocional também. E o líder, ele não vai passar a mão na cabeça, mas ele vai ajudar. O que o líder vai fazer é pegar na mão, conduzir, direcionar. Isso sim é um perfil de líder e não passar a mão na cabeça. E muitas vezes também, e o líder não é brigar, né? Porque antigamente as pessoas tinham muito essa questão de que as pessoas elas tinham que se adaptar aos líderes, né? Tinha que se adaptar ao jeito do líder. Se o cara era grosso, estúpido, a pessoa que se virasse tinha que se adaptar ao jeito dele. Hoje não. As coisas mudaram, porque não é que as coisas mudaram, a liderança ela sempre foi o líder se adaptar às pessoas e não as pessoas se adaptarem ao líder. Só que hoje isso está mais em evidência, isso está sendo mais valorizado. Então, o líder que tem que se adaptar às pessoas, não as pessoas que têm que se adaptar ao líder. Agora, ter que passar a mão na cabeça de um liderado? Não, isso não é liderança. E também ser grosso, estúpido, cobrar também não é liderança. O líder, ele não é aquela pessoa que só fala. Um bom líder, ele sabe perguntar. Através das perguntas, ele consegue chegar onde ele quer. E não falando só. Ele vai perguntando e vai conduzindo todo o processo ali junto com o seu liderado,
com o seu colaborador através das perguntas, incentivando a pessoa a se desenvolver, incentivando a pessoa a pensar, incentivando a pessoa a participar das decisões. Isso é liderança. Isso é liderança. Legal você conectar esse tema da inteligência emocional, né? Porque quando a gente fala ali de a questão de cobrar ou de amenizar, né? No sentido assim de acolher o colaborador, de acolher o liderado, né? Às vezes a pessoa ela cobra, mas descontroladamente emocionalmente, ou seja, ela saiu do pino de centro dela, que é diferente disso que você estava falando, né? Da pessoa cobrar com uma energia, né? No sentido assim de conduzir o nível de qualidade, o nível de entrega que o colaborador tem que ter, porque eu vejo que isso se conecta, né, Felipe, à questão dos princípios da empresa, dos valores da empresa, né? Porque se você pegar, por exemplo, a gente está falando aqui com o empresário, por exemplo, né? Mas dentro de uma empresa a gente tem diferentes níveis de liderança, né? Então tem a liderança máxima, vamos chamar assim, que é o do empresário, mas a gente tem aqueles líderes que estão abaixo dele que também estão conduzindo pessoas, né? Dentro disso, Felipe, como é que você vê a questão, por exemplo, de estar claro para os liderados e para os líderes, né? Em que condução que a liderança é feita dentro da empresa? Né? Depois a gente pode ter algumas tarefas práticas, que eu vejo que a gente pode colocar isso no episódio de hoje, mas se você puder colocar um pouquinho para nós assim, ó, a questão de missão, visão, valores, dentro desse processo de liderança, para que o empresário possa ele liderar e também criar líderes que possam liderar por ele na empresa. Isso é fundamental para um processo de liderança, que a gente pode traduzir isso aí em propósito, né? Porque o líder, ele tem que ser o exemplo. O líder ele tem que dar o exemplo. Então a empresa, não vamos nem entrar nesse mérito de definir missão, visão, valores, porque isso parte do pressuposto que a empresa já tenha muito bem definidos e claros esses valores e missão e visão. O líder ele tem que ter isso correndo nas veias. Ele tem que vivenciar diariamente a missão, a visão e os valores da empresa, o propósito da empresa, o porquê daquela empresa. Ele tem que ter isso dentro dele e dar o exemplo para que as pessoas entendam com clareza qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual que é o porquê daquela empresa. E quando existe isso, a liderança, cara, ela vai para um outro patamar. Ela vai para um outro patamar. Porque isso faz parte do dia a dia, as pessoas respiram isso. Porque tem essa balela, né, cara, de valor ser algo que fica lindo, bonitinho, faz uns quadros legais na parede, mas na prática não funciona. Isso não é isso. O valor, a missão, a visão, o propósito, isso aí é a essência da empresa. É a essência da empresa, isso é parte da cultura da empresa. Isso tem que estar correndo na veia das pessoas. Que aí as pessoas elas vão, que a gente entra até numa coisa que a gente estava comentando aqui antes, né? A empresa ela vira uma família. Ela vira uma família, porque todos eles colaboram com aqueles valores, colocam aquilo ali em prática. Porque o valor para a empresa, o valor da empresa, ele tem que estar dentro da pessoa também. A pessoa tem que enxergar aquilo como um valor para ela. Quando isso acontece, cara, a galera voa. A empresa cresce, as pessoas se dedicam, elas se doam o máximo, elas vão... É um que facilita o caminho da alta performance. As pessoas elas trabalham com mais engajamento, com mais performance, com mais envolvimento, com mais doação. Elas se doam muito mais. Por quê? Porque elas estão sendo servidas também. E aí elas vão servir. Você vê como os assuntos se conectam, né? Porque a gente tá... E isso é uma coisa que eu vejo muito no dia a dia, sabe, Felipe? Às vezes ainda pessoas, empresários e líderes que buscam a famosa bala de prata. O passe de mágica, aquilo que simplesmente resolve tudo. E as coisas elas se conectam. Então, quem está buscando ser um bom líder, aquilo que você falou, né? Partindo-se do pressuposto que existe missão, visão, valores, propósito. Ou seja, precisa existir isso se quiser ter uma liderança saudável. E eu vejo que um ponto que você falou que é fundamental, a questão do exemplo, cara, porque o que eu percebo no dia a dia, né? Às vezes um empresário exigindo processos eficientes, mas ele é o primeiro a achar ruim o processo burocrático, mas aí não sei o que, burocracia, não sei o que lá, ou querer contornar jeitinhos da legislação, entende? E na outra ponta cobrando. Não, mas você tem que fazer o processo certo, tem que fazer a entrega certa, tem que fazer... E não está fazendo.
Não está fazendo. Então, se o líder está dentro da empresa, eu vejo que a parte do exemplo é que nem filhos, né? A gente está falando de liderança de pai, né? De mãe e tudo mais, né? Que nem filhos, né? Você pode falar o que você quiser. Ele vai repetir aquilo que está sendo feito dentro da casa pelo pai e pela mãe ou pelas outras pessoas que têm essa posição de liderança, né? E aí a gente já conecta isso na quebra de crenças, né, Felipe? Que eu vejo que tem uma relação assim total no sentido assim de crenças e de mentalidade. O que você vê assim que é uma crença sobre liderança que as pessoas têm e que é uma crença que não está certa, assim, precisa ser transformada? Olha, uma das principais, que infelizmente é o que a gente se depara até muitas vezes no dia a dia das empresas, né? Uma das principais crenças que eu vejo da liderança é as pessoas acharem óbvio. Muitas coisas são óbvias, só que o óbvio ele tem que ser dito. O óbvio ele tem que ser dito. O empresário, o líder, para ele aquilo é óbvio, mas para o liderado não é. E aí ele acha que aquilo tem que ser óbvio para o cara e não é. Então ele tem que fazer o quê? Liderança tem que ter paciência. A liderança tem que ter paciência. Eu tenho que pegar o colaborador. Eu tenho que treinar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, acompanhar. Para eu ter certeza de que ele sabe o que ele precisa fazer. Então isso é muito importante. As pessoas acham que liderar é simplesmente você pegar, passar a responsabilidade para a pessoa e deixa a pessoa fazer. Não, não é. Principalmente quando é uma pessoa que está começando na empresa. Principalmente porque a comunicação ela é muito importante no processo de liderança. Não é só eu saber me comunicar, não. É eu ter certeza de que a pessoa entendeu a minha mensagem. Esse é o processo. Então, muitas vezes, o excesso de óbvio é algo que tem que ser uma crença que tem que ser quebrada dentro da liderança. Isso eu vejo isso eu vejo no meu dia a dia dentro das empresas. Isso é algo que tem que ser quebrado. Outra crença que a gente já falou dela é a pessoa achar que liderança nasce com ela. Não é. Isso aí, você sabe o que é? Isso é preguiça. Procrastinação. Isso é a pessoa não querer se sacrificar, não querer fazer o que a gente falou de renúncia. Eu preciso renunciar, eu preciso me sacrificar. Se eu quero ser um bom líder, eu tenho que estudar, cara. Eu tenho que entender de pessoas, eu tenho que entender de mim mesmo. É outra crença. Qualquer pessoa que quiser e tiver disposta a renunciar a algumas coisas e se sacrificar, pode ser um líder exemplar. Pode ser um líder exemplar. Então isso eu vejo que é importante. E aquilo que você falou com relação à mentalidade do empresário, ele às vezes não dá valor e querer cobrar das pessoas, isso é uma realidade dentro das empresas. Infelizmente é uma realidade e assim, a gente sabe que é comum. É muito comum. Às vezes a pessoa ela quer que o seu liderado, quer que o seu colaborador faça alguma coisa, mas ela não dá o exemplo. Ela não dá o exemplo. Então isso eu vejo que é uma crença limitante também. Limitante. Eu cobro, mas eu não faço. Você falou, achei até interessante que você falou, quando a gente está conectando isso aqui com a parte da família, né? Quando eu tive minha primeira filha, a minha esposa chegou para mim e falou assim: papai, agora tudo que você faz é ensinar. É exatamente isso, é o exemplo. O exemplo arrasta multidões. Arrasta multidões. Então só falar. Agora eu falo e eu faço. Então aí isso gera o que a gente falou, que é uma das bases do processo de liderança, que é a confiança. A confiança, poxa, o líder fala e ele faz as coisas que ele fala. Então isso gera confiança, isso gera conexão, isso gera uma coisa que é fundamental no processo de liderança. Isso gera a admiração. A admiração da pessoa pelo líder. O cara que dá um exemplo, uma pessoa que cumpre com o que fala. Nem entramos nesse assunto, eu vou só comentar aqui a importância da palavra para o líder. A importância da palavra. A palavra conduz. Então o líder ele tem que ser senhor da sua palavra. Porque através da palavra ele conduz, e através do exemplo ele arrasta as pessoas.
E a equipe, uma equipe que tem isso, entrando um pouco disso, né? Cada pessoa que está dentro da empresa é filho ou é filha de alguém. Então o líder, ele é como se fosse um pai que cuida desse colaborador. E que esse colaborador, na empresa, a empresa é como se fosse a família. Como se fosse a família do colaborador. E aí quando a gente pensa dessa forma, trazendo um valor para as pessoas, trazendo a liderança nesse lugar de servir. Meu amigo, meu colaborador, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para te treinar, eu estou aqui para te acompanhar, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para fazer, colocar a mão na massa se for preciso fazer também. Então, quando a gente tem uma empresa e tudo isso aqui pautado no propósito, a pessoa fazendo, sabendo o porquê daquela empresa, onde que eles vão chegar, qual que é a missão, quais são os valores daquela empresa. Aí, meu amigo, é escalar o negócio, é sucesso. Por isso que eu falo que liderança é sucesso. Liderança é sucesso. Se tem uma liderança dentro dessa forma, com esses requisitos, com toda essa essência que a gente está falando de servir, de confiar, de ter responsabilidade, liderança com renúncia, liderança com sacrifício, o resultado ele vem e os resultados são espetaculares, extraordinários. Legal, Felipe, porque você estava falando aqui, né, e eu lembrando de algumas coisas, assim, que eu vejo importantes, né, porque você pega um jargão, assim, que se ouve muito, um ditado popular, né, que é o olho do dono que engorda o gado, né, isso é uma coisa que eu vejo, assim, que é balela, é aquilo que você falou, assim, vou colocar na conta da preguiça também, porque o empresário, às vezes, não se dá o trabalho ou a renúncia de construir uma cultura corporativa, que é, o que é a cultura da empresa, né, é aquilo que ele está fazendo quando ninguém está vendo que ele está fazendo. É quando o cara tá sozinho na mesa dele fazendo o que precisa ser feito, sem ninguém precisar ficar monitorando o trabalho que esse cara tá fazendo. Então, se o gado só tá engordando com o olho do dono, é porque tem coisa errada acontecendo no processo de liderança da empresa, que as pessoas não estão absorvendo os valores que a empresa tem e que a pessoa precisa ter para poder conduzir um negócio, né? E essa questão do exemplo é uma coisa tão, eu vejo tão forte. Você citou uma questão da tua família, né? Que é uma coisa que para mim aqui de uns 6 meses para cá foi um dos objetivos que eu tive quando a gente, em casa, eu e minha esposa fomos fazer um trabalho ali de reeducação alimentar e cuidar um pouco mais da nossa saúde. Um dos pontos para mim muito motivadores era os meus filhos me percebendo acima do peso, gordo, vamos falar assim. Entende? Não por uma questão estética, mas uma questão de saúde. Por quê? Às vezes eles estavam lá se alimentando, por exemplo, e falaram, agora tá bom, chega. Ah, mas você comeu mais, papai. Entendeu? Ou seja, eu não estava cobrando deles ou ensinando a eles aquilo que eu estava fazendo para mim. Ou seja, a minha moral estava baixa. Né? E a moral, eu vejo que ela é um pilar assim que conecta com a palavra que você falou, né, Felipe? A importância do cumprimento da palavra. E o cumprimento da palavra gera moralidade dentro da empresa. Ou seja, o liderado não vai fazer aquilo que ele sabe que o líder não faz, não aprova, não valida, que os princípios da empresa não validam. Isso gera uma condução natural e espontânea. É fácil? Não, claro que não é fácil. Isso não é um processo do dia para a noite, né? Às vezes a gente fala assim, eu preciso de uma cultura na minha empresa. A empresa já tem uma cultura, toda empresa tem. E às vezes o que ela precisa é uma transformação dessa cultura e o líder, ele tem papel fundamental no processo. Uma das coisas que eu vejo que é uma crença é líder treinando a equipe e não se treinando. Aí você vê às vezes a empresa lá, o empresário, por exemplo, investindo e cobrando resultado dos investimentos em treinamento que ele faz, mas ele não faz, ele não se treina, ele não se capacita, ele não tem a condição de medir de uma forma correta aquilo que ele está investindo na empresa, porque ele acha que os resultados são exponenciais e não são. E é uma coisa que eu vejo acontecer bastante, Felipe. Às vezes acontece assim, a empresa tem algum problema, por exemplo, de pessoas ou de lideranças, né? Aí o empresário fala assim, pô, cara, mas a gente fez aquele workshop de liderança lá e serviu para quê? É uma crença, né, Felipe? As pessoas acham que um treinamento na vida da empresa vai resolver, né? Sim. Cara, isso é uma realidade, mas assim, comum, muito comum dentro das empresas. Vamos trazer para uma coisa bem prática, como você falou do workshop. Quer ver? Uma das coisas que são extremamente
importantes dentro de uma empresa, que faz parte do planejamento estratégico, são os processos. Processos. Eu preciso ter processos bem definidos dentro da minha empresa. E isso que eu estou falando de processos é muito importante dentro da liderança. O líder tem que definir processos. O líder tem que conhecer os processos. E o líder tem que treinar as pessoas dos processos. E aí tá na empresa, criei um processo novo para a minha empresa. Aí passei o processo para as pessoas. As pessoas começaram a executar o processo. Obviamente, vão ter alguns erros, algumas falhas. O empresário já... Mas eu treinei. Meu amigo, você treinou uma vez. É um processo novo. Se precisar treinar 20 vezes, você vai treinar 20 vezes. Liderança é isso aí. É pegar na mão, é conduzir. É a mesma coisa no treinamento. Faz um treinamento. Que a gente vê também muito comum. Graças a Deus os empresários estão abrindo a cabeça, estão transformando a mentalidade com relação a isso. Que a gente vê que é muito comum nem treinar. E quando treina, faz um treinamento no ano e faz outro daqui 3, 4, 5 anos depois. Não tá certo. O treinamento ele tem que fazer parte do planejamento estratégico. Ele tem que ser algo frequente dentro da empresa. Para as pessoas elas se capacitarem para entregarem um resultado melhor para dentro da empresa. Isso é uma crença e a gente vê isso aí diariamente dentro das empresas. Não só com o treinamento. Trouxe outro exemplo aqui que é quando a gente fala de processos. Então, isso infelizmente ainda acontece e muito nas empresas. Então, os empresários eles têm que abrir a cabeça para a importância que tem os treinamentos, para a importância que tem os processos, para a importância que tem o desenvolvimento, porque liderança é isso aí, é se desenvolver. E não é fácil, igual você falou, não é fácil, não é do dia para a noite, exige renúncia, exige sacrifício para poder fazer. Agora, aí entra também uma outra soft skills, uma outra habilidade comportamental que eu vejo que é de suma importância também para a liderança, cara, é a resiliência. O líder ele tem que ter resiliência. O líder também ele tem que ter a inteligência emocional, ele tem que ter a resiliência e ele tem que ter também a disciplina, a persistência. É cada dia estar fazendo um pouquinho para mais na frente conseguir o resultado que quer. Porque as pessoas têm tendência ao imediatismo, querer fazer agora e já ter o resultado. O resultado é construído. É aos poucos. Cultura, igual você citou, cultura é o jeitão da empresa. Se eu tenho uma empresa de 30 anos com uma cultura, aí acendeu uma luz, o empresário fez um processo de mentoria com um plano empresarial, despertou aquele interesse, aquela vontade, aquela necessidade de ter uma cultura positiva, uma cultura forte dentro da empresa, e aí ele quer transformar algo que já vem há 30 anos. Não vai mudar do dia para a noite. Então tem que ter persistência, tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que ter liderança para poder fazer a mudança acontecer. Porque a cultura, ela é algo que já... A empresa, não existe empresa sem cultura. Não existe, a empresa tem. Agora o que existe é empresas com culturas negativas, cultura de fofoca, cultura de procrastinação e por aí vai. Então, a empresa ela tem a cultura, igual você falou, mas ela precisa ser trabalhada. Um dos principais pilares para esse processo de mudança e de transformação dentro da empresa é a liderança. A liderança que vai conectar o estratégico com o tático, que vai conectar o tático com o operacional e vai fazer a empresa funcionar. É a liderança. É o que vai dar... Espinha dorsal. Espinha dorsal, que vai dar o movimento todo para a empresa. E você vê esse ponto que você falou, né, Felipe, a questão da contínua qualificação, né? Eu estava fazendo umas contas, esse ano de 2023, Felipe, que eu estou participando de treinamentos e cursos, e o que eu estou fazendo vai dar quase 30 dias de cursos. Entende? Ou seja, quase um mês desse ano, eu estou tirando dele, em vez de estar trabalhando, eu estou buscando qualificação para poder fazer as coisas cada vez melhor. Ou seja, estou me dedicando mais a afiar o machado do que ficar batendo com o machado numa árvore e estou vendo que não está cortando o suficiente, então estou buscando afiar o machado. E eu vejo que aqui fica um ponto, sabe, Felipe, para a gente ter essa questão da mentalidade, sabe? Porque quando o empresário está fazendo por uma consciência de mentalidade, ele sabe que sempre tem um nível a mais de evolução e ele começa a ficar mais criterioso
naquilo que ele está se percebendo enquanto entrega que está acontecendo. Porque muitas vezes acontece, né? Fez um treinamento, né? Ou fez 2, 3 e parou. Ou seja, não continuou a evolução, aquela melhoria contínua, que eu vejo que é um ponto base. E essa questão que você falou, eu achei do óbvio, eu costumo conectar essa situação assim com a questão de contar com o bom senso. Entende? Que é o que você falou do óbvio, né? Não, mas é óbvio que a pessoa precisa ser feito isso. Ou seja, ela está contando com o bom senso. Só que o bom senso, ele é totalmente individual, né? Não tem como você achar que, eu tô vendo isso que todo mundo vai ver. Eu já tive situações, Felipe, de processos, em POPs, né? De procedimento operacional padrão, está escrito assim, tá? Abrir a porta, acender a luz, ligar o computador, ligar a impressora, ligar as máquinas de cartão. É óbvio isso, claro que é óbvio, mas é óbvio para mim. Mas aí às vezes eu chegava na empresa, a luz estava apagada e a recepção meio escura. Eu falei, gente, por que está escuro? Não, eu não percebi. Então é uma coisa óbvia para mim que a luz tem que estar acesa para estar num bom nível de iluminação para quando o cliente chegar. Mas para aquela pessoa que está ali, não pode não ser óbvio. Então é facilitador a documentação dos processos, a eficiência desse processo, o monitoramento desse processo, para que as coisas continuem caminhando. Com certeza, até para você poder cobrar, né? Tá ali, tá num procedimento, é um documento. O procedimento é um documento da empresa que a pessoa foi treinada. Muitas das vezes, o que é bem interessante, inclusive, é que ela participe da elaboração desse documento. Ela participe da criação, dando ideias, participando, para ela se sentir parte, para ela se sentir motivada, inserida dentro daquela cultura, inserida dentro daquele processo, treinada, capacitada. E se ela não colocar em prática, através de um monitoramento, o líder vai perceber e ele vai ter condição de cobrar. Cobrar porque está ali, a pessoa não cumpriu com o que está pré-estabelecido para a empresa, né? Isso não quer dizer, né, Felipe, uma paciência eterna, né? Quer dizer, a gente está falando assim que o líder tem que ter paciência com as pessoas, né? Às vezes a paciência ela vai até o momento da necessidade de promover a pessoa para o mercado de trabalho. Isso acontece também, é papel do líder muitas vezes entender, né, que aquela pessoa que está ali dentro de um processo, onde o líder está fazendo a parte dele, vamos entender que a empresa, o líder está fazendo a parte dele. Chegou no momento que a pessoa não entendeu, né? E ontem eu estava falando inclusive com um cliente e falei para ela assim que uma tal pessoa poderia daqui a pouco passar por um processo de coaching, desenvolvimento para melhorar as competências comportamentais dela, né? Daí a pessoa falou assim para mim, mas eu não sei se é uma questão de comportamento ou de caráter. Aí eu falei, olha, aí são duas coisas distintas e tem que ser avaliado. Agora, se você está percebendo um desvio de caráter e está mantendo a pessoa dentro da tua empresa, aí tem alguma coisa errada também com o seu comportamento de líder, de não estar fazendo o que precisa ser feito, porque eu vejo que isso não cabe numa liderança ou dentro de uma cultura que é para ser positiva, né, Felipe? Com certeza não. Isso é papel do líder, tá? É papel do líder ter que desligar pessoas dentro da empresa. O que não pode acontecer é que a gente vê o nível de liderança, uma das formas de mensurar, né, se for um líder eficiente ou não, e aí entra também todo aquele processo que a gente está falando dos processos, dos procedimentos, é a pessoa ser mandada embora sem saber por quê. Né? O colaborador ser pego de surpresa. Não, isso não pode. Ele tem que ter sido avisado várias formas, ter tentado, o líder ter pegado na mão, ter conduzido o cara, e mesmo assim o cara não está apresentando resultados, promove para o mercado de trabalho. Não vai ficar ali, como tem a expressão, né, cozinhando o galo, né? Não vai ficar ali com aquele cara sem ter resultado, né? Se o líder fez o que precisava ser feito e a pessoa não entregou o resultado, aí é dar uma mexida na equipe, né? Isso é fundamental. Ô Felipe, me diga uma coisa, amigo. A gente está aí falando de coisas, né? E o assunto ele é muito dinâmico, né? Mas para ficar claro assim para as pessoas, qual que é o jeito errado de aplicar a liderança? A gente falou de uma forma assim, junta em alguns assuntos, né? Mas tem como a gente destacar assim de uma forma bem específica o que é o jeito errado de aplicar a liderança? O que eu vejo, jeito errado de aplicar a liderança. Uma das primeiras e das coisas que eu acho que são mais importantes, né? Tem a diferença entre chefe e líder, né? Chefe é aquele cara que só manda, aquele cara que só cobra, aquele cara que não dá apoio nenhum, que só quer ver resultados, que olha para os números, que não olha para as pessoas. Esse é um jeito totalmente errado de aplicar a liderança. Não tem cabimento isso aí mais dentro do mercado de trabalho. Outro jeito errado de aplicar a liderança
são aqueles líderes que têm, vou usar a expressão, panelinhas dentro da empresa, né? Aquele cara que tem os queridinhos. Isso aí também não cabe dentro de um processo de liderança. Tem que olhar para todos da mesma forma, né? Então isso aí também eu vejo que é algo que atrapalha muito o processo de liderança. Outra coisa, um líder que diante dos seus liderados ele faz uma coisa, quando os liderados dão as costas ele está fazendo outra coisa. Jeito errado de fazer liderança. Outro jeito errado de fazer liderança, a fofoca. Um líder que fica fofocando, que fala de um, fala de outro para o outro e aquela confusão. Tá bem? Errado. Ele está construindo uma cultura negativa, uma cultura prejudicial dentro da empresa. Porque se um colaborador vê o líder falando de outra pessoa, ele tá vendo o exemplo do líder. Então ele está tendo a liberdade de poder fazer isso também. Então isso eu vejo que é algo que não cabe dentro da liderança. E outra coisa que infelizmente, a gente vê, cara, eu faço diversos processos de coaching, trabalho muito com coaching, você sabe disso, né? A gente usa muito essa metodologia no plano empresarial porque ela é fantástica. Um processo de coaching a gente tem uma ferramenta que chama Roda da Liderança, que é onde a gente tem alguns requisitos ali básicos, que a gente está até falando deles aqui, para liderança. E às vezes você vai fazer uma avaliação dessa com um líder, e às vezes o cara acha que ele é o cara, o líder. Só que você vai ver o cara na prática, no dia a dia, é muito discrepante. Como que eu vou chamar isso, né? A forma como eu me vejo como líder e a forma como realmente eu sou. Isso é algo muito errado, que às vezes pela falta de conhecimento. Isso é a falta de conhecimento do líder. É aquele cara que não estuda, é aquele cara que não busca um livro para ler. E vou dar aqui, já aproveitando, fazer uma brecha aqui, vou falar de um livro que é sensacional. Eu gosto muito do Simon Sinek, ele traz uma visão de liderança, de servir, que ele fez um estudo com os fuzileiros navais dos Estados Unidos, e ele traz uma essência da liderança, cara, que é algo, assim, maravilhoso de ver, assim, de poder ter acesso a um conteúdo desse, sabe? É um livro muito bom de ler, muito legal, que é Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. Compre esse livro e lê. Você tem uma missão aí, empresário, de comprar esse livro e ler, porque ele é fundamental. Então mostra isso. Pô, o cara que não compra um livro, cara, o cara que não vai fazer uma pesquisa na internet de liderança, quais são as qualidades de um líder, quais são as habilidades de um líder, um cara que não tem mínimo de controle emocional com a equipe e acha que acha que é certo fazer do jeito que faz, sabe? Então isso aí eu vejo que é a forma de não fazer liderança. É a forma de não fazer liderança. Uma pessoa que não trabalha com feedback, um líder que não dá feedback, que não dá um retorno para a equipe, que não busca acompanhar a equipe, aquele cara que está vendo o colaborador ter dificuldade e fica rindo do cara, em vez de ir lá pegar, auxiliar, se colocar à disposição, se colocar no lugar de servir. Então essa forma de fazer liderança, ela está ultrapassadíssima já, isso aí já foi, não tem mais cabimento. Se você quer ser um líder, estuda, meu amigo, estuda, vai atrás de conhecimento, se transforma, trabalha dentro de você, elimina um tanto de coisa ruim que você tem dentro de você, que eu também tenho, Tomás também tem, todos nós temos. Então nós temos que fazer esse trabalho de transformação para poder sermos bons líderes. Ô Felipe, você falou de um livro, né? E um dos hobbies que eu tenho é assistir série, né? Mas eu gosto de assistir séries assim e tô sendo cada vez mais seletivo nisso para poder aproveitar de alguma forma positiva também. E eu assisti uma série recente agora chamada The Last Ship, que é O Último Navio, e ele tem um contexto de história muito legal, mas o ponto que eu achei que chamou muita atenção para mim é a questão da liderança dentro das Forças Armadas, né? Aí você fala das Forças Armadas Americanas, né? É a Marinha Americana, mas o que eu achei muito interessante se conecta com o que você falou ali, a questão do líder se serve por último, né? O capitão do navio, muito interessante o nível de exemplo que ele dava. Então, quando tinha combates, por exemplo, críticos, ele estava no pelotão que descia do navio e que ia lá para a terra para fazer o que tinha que ser feito. Na condução da equipe, ele estava na frente, então ele era linha de frente. Então, se fosse para levar um tiro, ele ia ser o primeiro a levar um tiro. Entende? Eu achei interessante porque no exemplo dele, ele estava sempre se colocando na condição de servir as pessoas, se colocando em risco, tendo coragem, mostrando que aquilo que ele estava falando para fazer, ele estava fazendo, entende? Ele estava se colocando a pele dele em risco, porque às vezes você pega lá, a missão é essa, aí joga os caras lá dentro,
Pô, tá nem aí, entende o que Fica de acontece? boa lá no Outra escritório. coisa que eu vi a preocupação dele, traz uma referência para o nosso dia a dia, segurança. Então as pessoas estavam, ele cobrava lá, ó, o capacete, ó, o colete, entende? Ele colocava nas pessoas, então são coisas que eu vejo que assim, fazer uma referência, mas eu vejo que serve muito a cultura de liderança das Forças Armadas, é algo que gera um espelhamento muito interessante, porque as Forças Armadas, elas têm valores, né, um tanto de coisa assim interessante dentro desses valores, e todo o processo de hierarquia é pelo exemplo, é pelo trabalho, é pela meritocracia. Então a pessoa chega lá em cima e você vê na série tinha os acompanhamentos das promoções das pessoas, né? Daí você via que aquelas pessoas que realmente se dedicavam, que estavam no dia a dia, que se empenhavam na missão que existia por detrás de todo o contexto, eram as pessoas que subiam hierarquicamente e ocupavam os lugares. E aí, conectando esse jeito certo da gente fazer, Felipe, feedback é um jeito certo, né? Com certeza. Feedback, cara, tem que ter com frequência. Com frequência. O líder, ele tem que estar... Porque o feedback é uma forma de um líder demonstrar para o seu liderado que ele preocupa com ele. Entende? Demonstrar esse valor que a pessoa tem. Olha, meu amigo, você estava fazendo assim, mas eu estou vendo que você está tendo dificuldade com isso, então vamos para cá, vamos fazer dessa forma aqui. Talvez seja melhor, vai ser melhor para você. Então, dá esse feedback, a pessoa que recebe agora tem que saber dar o feedback, né? Então, vamos por partes, né? Então, um feedback bem feito, né? Um não vamos entrar em todos os detalhes, de uma parte técnica, né? Usando de uma técnica. Assista os próximos episódios para aprender a fazer feedback. Vamos fazer um episódio de feedback, viu, galera? Se prepare aí que vai ser um episódio bem legal. Então, dá um feedback positivo pro colaborador. Cara, o colaborador sai de lá, o cara sai motivado, inspirado para poder fazer alguma coisa. Não é aquele feedback que a pessoa dá vontade de ir embora para casa. Não, um feedback que você vai motivar a pessoa. Então, o feedback é importante demais. Feedback faz parte do acompanhamento, feedback faz parte do desenvolvimento, feedback faz parte do treinamento. Então, o feedback, o líder respira feedback. Respira. Então, isso é uma forma positiva de poder colocar essa liderança em ação, né? O envolvimento da equipe, um líder que tem envolvimento da equipe, que conta com a equipe, que confia na equipe e que a equipe confia nesse líder, ele envolve a equipe na tomada de decisões. Precisa tomar uma decisão, ele chama a equipe, se reúne, pede opinião. E isso aí também é um jeito certo de fazer liderança, envolver as pessoas. Porque se a empresa ela é uma família, o colaborador é como se fosse um filho para o liderado, precisa envolver a pessoa, precisa estar junto, ela precisa estar junto ali, para a gente construir aquilo ali em conjunto. Então o envolvimento eu vejo também que é assim, fundamental, porque é por onde esse envolvimento é uma das portas por onde eu vou trazer a motivação, é por onde eu vou trazer a inspiração para minha equipe, principalmente a motivação, a inspiração. E uma outra porta que eu vou trazer principalmente a inspiração, que é através da inspiração o colaborador ele pode se sentir motivado, é através do exemplo. É através do exemplo. Eu dando exemplo das coisas que eu estou falando, eu dando exemplo do que eu quero que o meu colaborador faça. Então, eu sendo um exemplo para aquela pessoa ali, eu também vou ter a capacidade de inspirar. Porque uma empresa, a família, a empresa, o colaborador, ele tem que ir embora, sair da empresa quando ele for para a casa dele, motivado, inspirado, a voltar no outro dia, dar sequência a uma coisa que ele está fazendo. Ele tem que se sentir bem, ele tem que se sentir feliz. Felicidade dá lucro, viu? Felicidade dá lucro, empresário, porque o maior ativo que você tem na sua empresa são as pessoas. Então as pessoas, elas vão trazer lucro para dentro da sua empresa, se você souber trabalhar com elas. Você tocou num tema agora aí que me deixa feliz de saber que a gente hoje tem clientes que entenderam isso, Felipe. Sabia que o colaborador precisa estar feliz. Então, assim, ó, se você tava aí com papel e caneta na mão, a gente falou de algumas coisas aqui que a gente falou, vamos fazer um episódio só de feedback, né? Ou seja, se você tá percebendo
que o feedback é uma soft skill que você ainda não sabe lidar com ela, não sabe fazer feedback, marca aí aprender sobre feedback. Se você acha que você precisa se envolver mais com a equipe, anota aí, se envolver mais com a equipe. Anota essas coisas, sai daqui já com tarefas específicas. Agora a gente vai chegar ainda numa parte mais específica de tarefas, que é como aplicar imediatamente esse tema no seu dia a dia. Como que você pode reorganizar a rotina da sua empresa para que esse trabalho comece a se desenvolver. A gente falou disso lá no começo, mas agora está aqui um ponto, uma tarefa, né, Felipe? Qual que é a importância, Felipe, nessas tarefas práticas aí, de ter um propósito declarado da empresa e isso estar conscientemente dentro do dia a dia e de todas as pessoas que fazem parte da equipe? Tá, antes de entrar nesse ponto específico, eu só quero concluir a forma correta, né, o jeito certo de fazer a liderança. Então, a liderança, ela tem, a gente tem que ter um processo de treinamento. Então, tem que treinar. O líder, ele tem que treinar. O líder, ele tem que reforçar aquele conteúdo que foi treinado, reforçar aquelas técnicas que foram treinadas. O líder, ele tem que corrigir, monitorar e corrigir aquilo ali diante da necessidade que foi percebida ali. E o líder, ele tem que acompanhar. Então, isso é fundamental, primordial numa liderança eficiente, né? Que eu tenho que treinar, eu tenho que corrigir, eu tenho que acompanhar. E para fechar essa parte do jeito certo de fazer a liderança é a confiança. Aí, por exemplo, um líder que está querendo melhorar, desenvolver mais esse processo de liderança, confia e controla. Ele vai confiar, vai delegar. É importante delegar, o líder tem que delegar. Não é delargar, jogar, não. É delegar. Então, delegar, eu vou monitorar, eu vou controlar. Então, confia e controla. Aí, confia e controla, confia e controla. Com o tempo, esse controle ele vai começar a ficar mais espaçado. Então, um controle, às vezes, que eu tinha que fazer diário com um colaborador, ele passa a ser semanal. Depois, com a prática, por isso que não é da noite para o dia. Com a prática, isso passa a ser quinzenal. Tem controles que vão ser trimestrais. Tem controles que vão ser semestrais. Tem controles que vão ser anuais. Eu vou delegar para o líder e o líder vai me entregar o resultado daqui a um ano. Eu não preciso ficar controlando a pessoa, mas é um processo de aprendizado. Então tem que ir aos poucos. Então controla, confia, controla, até ir aos poucos espaçando isso aí. E o líder tem que ter autonomia para fazer as coisas também. Felipe, esse ponto que você falou aí agora, eu vejo que é fundamental, porque você usou uma palavra que eu acho mágica no processo. O liderado, né, dependendo do nível de consciência do liderado, você pode até explicar para ele o como fazer. Mas o líder também, eu vejo assim, uma das coisas que o líder tem que aprender é cobrar o resultado das coisas. Porque o jeito de fazer, essas pessoas elas têm um jeito diferente de fazer, que o líder, através do exemplo, ele pode mostrar formas mais fáceis e mais práticas e mais dinâmicas de fazer. Mas tem líder que às vezes fica cobrando o jeitinho de fazer, como se todo mundo tivesse que fazer do mesmo jeito, em vez de estar preocupado lá com o resultado, que é a tarefa que ele dá para o liderado, né? Isso aí, infelizmente, uma das coisas que acontece muito comum, cara, do jeito errado de fazer. Que é o líder, ele quer... Sim, claro, tem empresas que precisam de ter um controle, mas eu vou trazer um exemplo disso aqui. Aquele líder que controla a hora que o cara chegou, que controla a hora que o cara saiu, que controla a hora que o cara tá saindo pra uma música, que controla dos mínimos detalhes. Meu amigo, o cara tá te entregando o resultado? Então pronto, dá autonomia pro cara trabalhar. Agora, lógico, gente, tem empresas, tem situações que a pessoa tem que chegar, uma loja, tem que chegar no lugar, no horário certo, vai abrir a loja e tal. Então, eu tô só trazendo um exemplo, tá? Mas não precisa ficar muito, igual você falou, no detalhe demais da coisa. Se a pessoa está entregando o resultado, é isso que importa, é o resultado. E se a pessoa não está fazendo nada errado, não está infringindo nenhum valor da empresa, nenhum código de ética, enfim. Mas o importante é o resultado, a forma que ela vai fazer, desde que seja dentro de um contexto correto, né, de fazer, Perfeito. não tem problema. Mas então vamos lá, as formas de estabelecer aplicações práticas, né, da liderança. Você falou do propósito. Como eu falei, o propósito é o que move. O propósito é o que movimenta. O propósito é o que faz o colaborador acordar todos os dias para poder ir trabalhar. Isso é o propósito.
Então, o líder ele tem que ter isso bem definido dentro da empresa e ele tem que ter isso dentro dele e a equipe tem que ter isso dentro dela. E o propósito a gente pode usar para compor isso aí também, a parte de missão, visão, valores da empresa. Mas é o que vai movimentar, é o que move, é o que dá energia para as pessoas fazerem. É o porquê. O propósito é o porquê daquilo ali. Que é essencial, fundamental em toda empresa, em todo processo de liderança. Tem um processo claro, processo bem definido, que as pessoas entendam, compreendam o que é aquilo ali, o porquê que elas estão ali, o porquê que elas estão fazendo o que elas estão fazendo. Isso é o propósito. E tem que ter na liderança propósito. Você está falando de liderança. Propósito, ele está presente em tudo. Propósito tem que estar presente na vida da pessoa. Propósito está presente na liderança. Propósito tem que estar presente na família. Propósito tem que estar presente na espiritualidade. O propósito tem que estar presente no trabalho. Em tudo. Um dos pilares da inteligência emocional é o propósito. Quando eu tenho um propósito bem definido, eu vou usar as minhas emoções para apoiar o meu pensamento. E aqui eu vou identificar a minha reação, o meu comportamento. Ele está condizente com o meu propósito? Da mesma forma, o líder. Tem uma situação na empresa. O líder vai tomar uma decisão. Essa decisão, ela está condizente com o meu propósito? Na família, a pessoa precisa fazer alguma coisa, tomar alguma decisão. Isso está condizente com o meu propósito? Então, o propósito ele faz parte da vida da pessoa, é o que vai movimentar, é o que dá energia, é o que move, que movimenta, que faz a pessoa acordar todos os dias. E tem que ter isso aí dentro da empresa também. Então, é muito importante. Porque aí tem até uma conexão assim, né, Felipe? Se você pegar, por exemplo, mas como é que eu vou controlar o propósito do meu colaborador, né? Por exemplo, a empresa tem um propósito, mas o colaborador às vezes tem outro propósito. Já é um processo de seleção natural de quem está dentro da equipe. Porque se o propósito do colaborador às vezes está desfigurado com aquilo que a empresa quer desenvolver enquanto propósito dela e que está relacionado muitas vezes ao propósito do empreendedor, do empresário que está por detrás daquilo, né? Já é um processo de seleção natural de quem pode fazer parte ou não, né, Felipe? Porque às vezes você fica assim insistindo numa coisa eu vejo empresários assim que insistem num colaborador, não, mas ele é bom tecnicamente, mas o cara está infeliz, é diferente do que ele está buscando para a vida dele. Eu vejo que é um princípio básico, assim, incentive o seu colaborador a estar feliz do que ele está fazendo. Se ele estiver feliz com a condição de vida dele e com aquilo que ele está conseguindo conquistar e buscar e uma visão de futuro, ele naturalmente tem a condição de ser um profissional que faz a diferença na empresa, né? Com certeza, a pessoa ela vai se doar. Ela vai fazer o melhor que ela pode fazer pela empresa. Ela vai trabalhar em alta performance. E isso que você falou é uma verdade. Eu vou te contar uma experiência que eu tive com relação a isso. Eu fui trabalhar numa empresa por um propósito. Por um propósito. E fiquei nessa empresa durante um tempo. Chegou um momento que aquele propósito começou a ser deturpado dentro da empresa. Já passei por isso também. E aí eu pedi para sair. Porque não estava condizente com o que eu me propus a fazer dentro da empresa, com o que eu inicialmente recebi como proposta para estar dentro da empresa. E aí as coisas começaram a mudar de uma forma que não estava condizente com o que eu acredito, com o meu propósito e com o próprio propósito da empresa. Eles estavam infringindo algo que eles mesmos criaram, né? E aí eu pedi para sair dessa empresa por conta disso. Então tem esse lado também da pessoa, se ela também não tiver de acordo com o propósito da empresa, se aquilo não está de acordo para ela, ela sai. Mas o propósito da empresa, eu tenho meus valores, eu tenho meu propósito, a empresa tem os valores dela, a empresa tem o propósito dela. Conectou, é isso aí. Não conectou, promove o mercado de trabalho e busca outro que tem essa conexão, né? Essa ligação com a empresa. Eu vou, antes de fazer mais uma pergunta para ti, quero só usar também rapidamente um exemplo que você falou ali de uma empresa, né? Eu recentemente agora tive um caso de um cliente do plano empresarial que eu vi que estavam com uma conduta que não estava condizente com aquilo que a gente estava propondo e com aquilo que a gente estava assim colocando como uma nossa forma de fazer, né? E eu falei, preciso dar uma chacoalhada nesse processo, né? E daí fui fazer uma notificação para esse cliente.
E antes de eu mandar essa notificação, eu pensei assim, mas olha só, peraí, esse é um cliente importante, tem um futuro aí, o negócio dele é interessante, será que ele não vai querer rescindir o contrato se eu mandar essa notificação para ele? Aí pensei por 5 segundos. Eu falei, se ele rescindir o contrato, é uma decisão dele. A minha tarefa aqui é fazer o que tem que ser feito. Entende? A tarefa dele é fazer o que ele achar que tem que ser feito. E olha que interessante, eu segui aquilo que eu acredito, porque a forma de relacionamento não estava condizente com os nossos valores e com aquilo que a gente acreditava. Essa ferramenta, essa notificação serviu para o cliente se conscientizar, entender de uma forma mais clara aquilo que a gente estava propondo, de que a gente estava falando algumas vezes. A nossa relação ficou mais confiável, ele percebeu a nossa verdadeira motivação em estar junto com ele nesse projeto e a nossa relação ficou mais saudável. É claro que não é uma receita mágica ou definitiva, ela vai exigir uma continuidade de ações e de acompanhamento disso, mas serviu como um santo remédio naquele momento. E muitas vezes as pessoas se desvirtuam dos seus propósitos o contexto das situações, ou seja, não é firme naquilo que acredita. E aí você vê um espaçamento que dá num pequeno momento, aquilo vai se desviando, vai se desviando, vai se desviando. Entende? A hora que você vê, está totalmente desfigurado, ou seja, aquilo que se acreditava está só no quadrinho da parede e a prática do dia a dia não está acontecendo. E aí, o que acontece? Quando não está acontecendo e não está condizente com o nosso propósito, Felipe, as coisas começam a ficar difíceis. Elas ficam difíceis, aí o dia a dia é estressante, é cansativo. E se está muito difícil, está errado. Porque se está dentro do propósito que a pessoa está fazendo, esse difícil fica mais fácil. Essa peleja do dia a dia fica menos pelejada. E a pessoa consegue seguir no propósito dela de fazer o que precisa ser feito. E aí, dentro desse assunto, eu conecto uma outra pergunta para ti. Eu tenho o propósito, a gente tem ali as tarefas, os processos, mas qual que é a importância que você vê da reunião, vamos chamar de reunião, né? Mas pode ter outras formas, né? Mas a gente acompanhar o andamento das atividades, fazer o check-in do que precisa ser feito, se está sendo feito, se não está sendo feito, que entra naquilo do controlar, né? Essa é uma tarefa prática, colocar reuniões de uma forma assim, periódicas ou metodológicas para que as coisas aconteçam. Fundamental para ter uma excelência na liderança. E a gente vê, e olha, o óbvio, pode parecer óbvio fazer reunião com a equipe, mas é algo que muitos empresários não fazem. Muitos, a gente sabe disso, a gente acompanha, a gente já tem alguns cases de sucesso que não fazia isso e que agora estão fazendo, que é muito importante. Eu gosto de fazer, normalmente, as reuniões de check-in e check-out, que é uma reunião na segunda-feira de check-in, para ver como é que está a semana, as propostas, as possibilidades, o que tem na semana, e a reunião de check-out, que é para poder fechar a semana, o que foi feito, o que não foi feito, o que fica para a semana que vem. E as reuniões de feedback individuais. Muito importantes também ter essas reuniões com os colaboradores. Se o empresário ainda não faz, começa a fazer toda semana. Toda semana faz uma reunião com cada um dos colaboradores de feedback individual. Se a empresa for muito grande, espaça isso mais. Mas se a empresa não for tão grande, toda semana, para criar a cultura, para criar o hábito, para que aquilo se torne rotina. Depois espaça, faz de 15 em 15 dias. Depois faz uma vez por mês. Mas é importante ter esse processo de acompanhamento. Se tem um procedimento novo, faz mais reunião, faz mais acompanhamento, faz mais feedback. Então, reunião, ela faz parte do dia a dia do líder. Ô Felipe, deixa eu pegar um exemplo aqui rápido que aconteceu ontem com um cliente, tá? A gente estava fazendo o fechamento do semestre, tá? E a gente estava vendo a questão de ticket médio. Nós tínhamos uma meta de ticket médio e tinha uma das lojas cumprindo com essa meta, mas ela estava muito acima dessa meta. Ou seja, a gente colocou em 9 o ticket médio, essa loja estava com quase 13 de ticket médio. Aí o que acontece? Aí o gestor estava faceiro que estava dessa condição, mas a quantidade de entrega estava abaixo. Então, a quantidade vendida estava menos do que devia estar. Isso estava impactando aonde? Na diluição do lucro, do custo do negócio, que impacta diretamente no lucro depois. Ou seja, eu vendo menos. Se eu vendo menos, eu estou dividindo o meu custo com menos vendas que estão acontecendo, né? E aí isso impactava diretamente no lucro. Uma reunião que ele fez nesse mês já, que isso é uma coisa que a gente já estava percebendo, uma reunião que ele fez nesse mês, onde na metade do mês ele viu a quantidade vendida e o ticket médio, ele percebeu o quê? Que se ele pegasse, pensando na meta de quantidade,
ele podia deixar o ticket médio das próximas vendas menos da metade, que era a meta, ou seja, a meta era 9, ele estava podendo fazer por 4,5 aquelas últimas vendas do mês, que no final ele ia conseguir gerar o ticket médio que ele precisava gerar enquanto meta, e ele ia deixar naquele mês 50 mil a mais de lucro dentro do negócio dele. Entende? Então aí é que você vê a importância do acompanhamento, ou seja, foi dada uma meta. Essa meta ela foi anual, ela acompanhada mensalmente, mas dentro do mês, eu parei no dia 15, olhei para ela e falei, peraí, dá para fazer um ponto de correção aqui, isso salva todo o processo. Salva todo o processo. E muitas vezes, essa tarefa que ela está delegada para uma outra pessoa, a pessoa está tão no loop ali de fazer, de cumprir, não sei o que, e às vezes ela está vendo, minha meta era 9, eu estou fazendo 13, tá tudo certo. E um descuido básico leva todo o resultado para um comprometimento. E aí está ali no papel do líder, do gestor, de acompanhar isso aí. De acompanhar. Que aí eu vou já conectar outra pergunta. Uma coisa é delegar, outra coisa é delargar. E aí, se precisar, Felipe, o líder vai lá e faz o que precisa ser feito, né? Com certeza, o líder ele tem essa missão de delegar, mas ele tem a missão também de, além de delegar de forma clara e objetiva, ele tem a missão de acompanhar. E se for preciso colocar a mão na massa e fazer, ele também vai fazer. Esse exemplo é muito interessante. E eu vou fazer um link que tem a ver com o processo, que é o seguinte: indicadores. Então, o empresário tem que ter indicadores para o líder poder trabalhar com esses indicadores. Que se não tiver indicadores, como é que vai acompanhar? Então, tem que gerar os indicadores para o líder ter ferramentas na mão para poder mensurar e monitorar todo o processo. Isso é fundamental. Não posso simplesmente delargar. Toma, faz e se vira. Não, eu tenho que delegar. Eu entrego, acompanho, monitoro. Se precisar de auxílio, eu dou auxílio, ajudo. Se precisar de colocar a mão na massa e fazer, eu faço. Porque o líder está ensinando. Essa é uma forma do líder ensinar. Legal, Felipe. E aí, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para ti, que se é uma tarefa prática, mas antes de fazer essa pergunta, eu estava aqui pensando, né? Se o nome desse episódio aqui, ao invés de fosse liderança, seria como construir uma cultura positiva, encaixava da mesma forma, né? Sim. Mas vamos colocar isso aí. É uma tarefa, né, Felipe? A pessoa buscar de uma forma clara construir uma cultura positiva na empresa, né? É importante o empresário, o líder, ele ter essa consciência de criar uma cultura que inspira as pessoas a darem tudo que elas têm para dar, simplesmente porque elas gostam de trabalhar naquele lugar. Isso aí é vamos dizer assim, a cereja do bolo. É o funcionário, o colaborador entregar tudo que ele tem, trabalhar em alta performance, simplesmente pelo fato de ele gostar de trabalhar na empresa. Simplesmente pelo fato dele se sentir confortável, dele se sentir parte. Confortável entre aspas, porque tem os momentos de desconforto também. Mas para ele se sentir parte do processo, para ele se sentir como uma família. A empresa é uma família. Para mim, afinal de contas, a gente passa mais tempo com a empresa do que com a nossa família mesmo, né? Se a gente for olhar, então a empresa é como uma família. Então, quando o líder ele consegue despertar isso aí nas pessoas, ele tem uma cultura forte. Uma cultura forte. E aí eu vou te fazer uma pergunta, já que você falou disso, né? Eu tinha uma crença de que o empresário e o funcionário tinham que ter uma distância. Não, ó, tem o lugar do dono, tem o lugar do funcionário. Outra crença. Uma crença, então isso que eu falei, eu tinha essa crença. Sim. E comecei a perceber na prática que quando eu tinha uma amizade com as pessoas, construía essa amizade, o nível de entrega era completamente outro, né? Mas como que eu faço, Felipe, para ter uma equipe apaixonada pela empresa? Essa amizade ajuda, por exemplo? Sim. Vou te responder de uma forma bem simples mesmo. Você quer ter uma equipe apaixonada pela empresa? Se apaixone pela equipe. Se você se apaixona pela equipe, Pegou essa? a equipe vai se apaixonar pela empresa. Simples assim. E aí, como que você se apaixona pela equipe? É você honrar e respeitar a história de cada um. Conhecer cada um dos seus colaboradores, a história deles, por onde que aquelas pessoas passaram, o que elas atravessaram. Se conectar. Desenvolver escutativa, escutar as pessoas, se colocar nesse lugar de servir. Você se apaixona pelas pessoas. Queira conhecer
queira conhecer as pessoas, auxiliar. Pode ser amigo, com certeza. Por que não? Não é uma família? Não é uma família a empresa? Então se apaixone pela pessoa. Escute, se conecte, mas com verdade, sabe? Com essência nisso aí. Honrar e respeitar a história de cada um. Porque quem se apaixona pela empresa ali, ou tem um amor pela empresa, né, Felipe, valoriza essa empresa, né? E aí que eu vejo que é a chave de tudo, porque se a gente pegar antigamente os nossos avós ou pais, eles ficavam nas empresas muitas vezes Anos. por medo de não ter um emprego, por medo de não ter uma renda, e hoje em dia isso já não Não acontece tem mais. As mais. pessoas não fazem isso, elas sabem que emprego não falta, né? Então, esse amor se conecta com isso, né? De valorizar. E que assim, a gente fala, né? Por que eu falei isso? Como que eu faço para ter uma equipe apaixonada pela empresa? É o líder se apaixonando pelas pessoas, é o líder se apaixonando pela equipe. Porque a pessoa, ela não vai se apaixonar pela empresa. Ela vai se apaixonar pelas pessoas. É pelo líder, por todas as pessoas que estão lá acima dela, por exemplo, na liderança. Quando essas pessoas se apaixonam pela equipe, a equipe se apaixona por essas pessoas. Então a equipe se apaixona pela empresa, a equipe veste a camisa, a equipe entende o propósito. E aí, isso a gente está falando de um processo de cultura de liderança forte. A gente está falando aí do suprassumo da liderança. Legal, Felipe. Você falou para a gente destacar no final aqui como uma tarefa boa, assim, prática, na ponta dos dedos aí. Qual que é a estrela da liderança? Sim, antes de falar da estrela da liderança, tem uma outra coisa que é importante também, que falar assim, é importante que as pessoas elas valorizem a empresa que elas estão. É importante que as pessoas elas dão valor para a empresa. E como que o líder vai fazer com que as pessoas valorizem a empresa? Dando valor para as pessoas. Valorizando cada pessoa que está ali. Valorizando cada um. Ali a gente tem pessoas, seres humanos, que têm uma história, que têm uma família. Não são números, são pessoas. E antes de falar da estrela da liderança, uma frase que eu vou deixar aqui para um líder entender de uma forma bem simples. Gente se conecta com gente. Então o líder ele tem que saber se conectar com as pessoas para ser um bom líder. E a estrela da liderança, vamos lá. Uma estrela ela tem 5 pontas, né? A estrela da liderança. Primeira ponta é o contratar. Primeira ponta é o contratar. 5 pontas. Primeira ponta é o contratar. O líder ele tem que saber contratar. É muito melhor eu, como líder, eu investir mais tempo no processo de contratação do meu colaborador do que eu contratar rápido e ficar com aquela pessoa que não está gerando resultado dentro da empresa. Então, eu prefiro investir tempo no processo de contratação e depois, se precisar mandar embora, se precisar promover para o mercado de trabalho, isso tem que ser rápido. A contratação é demorada, a demissão é rápida, nesse ponto específico. Então, o processo de contratação é uma das pontas dessa estrela, e o processo de contratação é importante que o empresário, você que tá nos ouvindo, que está participando, é importante valorizar e conhecer as habilidades comportamentais da pessoa. Muito mais importante do que a parte técnica. Claro que para algumas funções específicas a parte técnica é fundamental e tem que ter, porque às vezes está lidando com alguma máquina, alguma coisa, né? Mas a parte comportamental ela é de suma importância, porque a maioria das empresas, isso é estudo científico, contrata as pessoas pela parte técnica e manda embora por falta de comportamento. E o comportamento é muito mais difícil de desenvolver do que a parte técnica. Então, contratar é uma das pontas da estrela. A outra ponta da estrela da liderança, a outra ponta, comunicar. É o líder saber se comunicar de forma clara, de forma objetiva. É o líder que sabe dar um feedback. E é o líder
que sabe fazer com que as pessoas entendam de forma clara e objetiva a mensagem que ele quer transmitir. Então, a comunicação na liderança é principalmente isso. O meu liderado, ele entendeu o que eu estou falando. Ele compreendeu o que eu estou falando com ele. Uma comunicação clara, uma comunicação de confiança, uma comunicação de honestidade. Esse é o segundo item da estrela da liderança. O terceiro é o desenvolver. O que é o desenvolver? O desenvolver é o treinar, é capacitar, é pegar na mão, é ensinar, é acompanhar, é monitorar, É documentar corrigir, processo. é documentar processo. É documentar processo. Então, desenvolver. O líder ele tem que se desenvolver. Esse desenvolvimento, ele não é só para o liderado, não. É para o líder também. Eu preciso passar por um processo de desenvolvimento para eu poder desenvolver as pessoas dentro da equipe. E é desenvolver em todos os sentidos. Por mais simples que seja, até ensinar um colaborador a dar um feedback. Falando de coisas simples. Ensinar o colaborador a fazer alguma coisa simples. Dentro desse processo de desenvolvimento. O líder, ele é aquele que ensina. O líder é aquele que ensina. E que ensina e que valoriza o aprendizado das pessoas. A quarta ponta da estrela é o engajar. É o engajamento. O que é o engajamento? O engajamento tem a ver com propósito aqui. É fazer com que as pessoas elas se engajem na causa. Elas se engajem no propósito. Que elas estejam ali em equipe, em família, engajadas no mesmo objetivo, buscando o mesmo resultado. Isso é um papel da liderança, faz parte da estrela da liderança. E por último... Antes, por último aí, rapidão. Porque olha só, essa parte do engajar, né? Você fala a questão do propósito, né? A pessoa ela pode ser engajada num propósito que antes ela não tinha. Né? Quando ela começa a perceber que aquele propósito da empresa é algo nobre, é algo bonito, é algo que constrói, é algo que ajuda as pessoas, é algo que faz as pessoas prosperar na vida delas, né? A pessoa ela pode se engajar. E às vezes a pessoa chega na empresa sem um propósito de vida e desenvolve um propósito porque ela se descobre dentro daquela situação. Já nos deparamos com isso algumas vezes no plano empresarial. Com certeza. E dentro desse engajar, tem um ponto aqui de valorização das pessoas que é importante, que é um plano de carreira. Isso engaja a pessoa. A pessoa saber que ela tem um caminho, que ela tem uma trilha que ela pode seguir ali dentro da empresa, que ela pode chegar a outros patamares, que ela pode ocupar outros lugares dentro da empresa, inclusive um lugar de liderança. Que vai transformar toda a realidade de vida daquela pessoa, né, Felipe? Com certeza. E que aquilo pode ser, com certeza, um motivo para ela assim, se engajar muito mais, porque vai transformar a vida dela, das pessoas que são importantes para ela no dia a dia e tudo mais, né? E por último, delegar. Delegar e não delargar. Delegar é entregar, delegar é confiar, delegar é dar autonomia, delegar é acompanhar, é monitorar, delegar é corrigir. Tá tudo dentro disso aí também. Delegar. E essa é a quinta ponta, né? Não é a primeira ponta. Porque às vezes você vê, por exemplo, empresários, que o cara chega, ele nem passou no RH ainda para ser contratado, já está delegando, e o cara não recebeu instrução nenhuma, e a gente já está cobrando. Né? Isso é uma coisa que aconteceu com a gente recentemente, Felipe. Né? A nossa equipe a gente está formando mais pessoas e trazendo mais pessoas, e a gente passou por isso recentemente. Pessoas novas chegando, a gente ainda não tendo clareza em alguns processos que estavam sendo desenvolvidos, né? Sim. E a gente, a pessoa não está entregando, tá? Mas o que a gente está dando para a pessoa dar alguma coisa para nós? Não estamos dando nada ainda. Então a gente também tem que baixar a cabeça, corrigir os nossos processos e trabalhar de uma forma legal. Esse é um episódio, Felipe, que eu vejo assim fundamental para quem quer construir uma empresa de sucesso. Nós, enquanto plano empresarial, estamos construindo essa empresa de sucesso também. Isso que a gente está dizendo é algo que faz parte do nosso dia a dia. A gente está buscando na essência do nosso dia a dia verdadeiramente fazer isso. Eu espero que você tenha anotado muita coisa, criado tarefas muito específicas. Continue nos acompanhando nos nossos episódios, porque se a gente fosse pegar, desmiuçar os assuntos aqui, quase que cada tópico vira um episódio específico. E é claro que a gente quer dar um conteúdo aqui que não seja tão denso assim também, para você poder aproveitar no seu dia a dia. Mas às vezes é uma horinha no dia, né, que a pessoa dedica e aquilo pode simplesmente mudar toda a realidade de uma empresa. Então espero verdadeiramente do fundo do meu coração que você tenha aproveitado esse conteúdo, que você compartilhe com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que precisa desenvolver mais uma liderança, ou que está buscando construir uma empresa e ainda não sabe por onde começar.
compartilha lá o conteúdo do Plano Empresarial no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok, tudo quanto é rede social aí que a gente está lá para poder, no YouTube, no Spotify, a gente está lá para poder entregar um conteúdo. Muito grato, Felipe, parabéns pelo seu nível de conhecimento no assunto. Isso dá uma confiança cada vez maior para a gente poder saber que o nosso conhecimento, as nossas pessoas aqui do Plano Empresarial também estão em boas mãos. Muito grato e, assim, para mim é uma honra estar aqui falando desse tema, é um dos temas que eu gosto muito de trabalhar. E assim, eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma, espero que vocês, assim como o Tomás falou, que vocês tenham absorvido esse conhecimento, que é um conhecimento muito importante para o empresário, muito importante para uma empresa. E eu sou grato também por você ter dedicado e doado aquilo que você tem de mais valor, que é o seu tempo, para poder ficar esse tempo aqui, né, nos vendo, nos assistindo e participando, né, desse trabalho que a gente vem desenvolvendo com muito sacrifício, com muita renúncia e mas com muito amor também, com essa nos colocando nesse lugar de servir. É o que o plano empresarial vem fazendo assim para as empresas, tá nos colocando nesse lugar de servir e de poder levar essa mensagem para o máximo de empresas que a gente puder, que é uma mensagem muito positiva. Então, nos veremos no próximo episódio do PlanoCast. Um grande abraço para vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, Maurício, pela técnica. Continue nos acompanhando.